Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do Mágico do Direito das Famílias, falando mais especificamente nesse bloco acerca do Instituto do Bem de Família. Esse bem esculpido, talhado e cunhado nos artigos 1711 e seguintes do Código Civil. Primeira coisa que é muito importante nós trazermos é um histórico. Esse bem de família, ele tem a sua origem, o seu berço, ou seja, a sua origem, eu lembrei de X-Men, né? Sua origem aonde? No Texas. No Texas, através de um instituto chamado de Rumstead Act de 1839. Qual que era a ideia desse instituto? Esse instituto, gente, no Texas, buscava a proteção da pequena propriedade rural. Que loucura, né? Que interessante. O que acontece? Gente, buscava a proteção da pequena propriedade rural, né? Se a gente for observar, isso está lastreado na nossa Constituição de 88, num fundamento da Constituição. Aonde que está isso? Artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Nosso artigo 1º, inciso 3º da Constituição, ele nos traz a ideia de uma dignidade humana. E nós sabemos que para que tenhamos uma vida digna, precisamos pelo menos de um patrimônio mínimo para tanto. Essa, inclusive, foi a tese trazida pelo Luiz Edson Fachin, hoje ministro do STF, mas que quando ele esboçou, quando ele a desenhou ou trouxe seus contornos, ele ainda não era ministro do STF. Foi justamente que deu projeção, de certa forma, ao Luiz Edson Fachin. Que interessante, que bacana. Então a gente sabe hoje que para termos uma vida digna, precisamos de um patrimônio mínimo. O bem de família, ele dá esse patrimônio mínimo. Que interessante, que loucura. Mas, prof, então qual que seria o conceito de bem de família? Com base nisso, vamos para o nosso primeiro tópico, dentro de bem de família. Até porque o histórico, propriamente dito, não é um tópico apartado. Primeiro tópico, conceito. Qual é o conceito de bem de família? Gente, o conceito de bem de família diz respeito à proteção de imóveis, Imóveis que a gente fala, sejam eles urbanos ou rurais. Mas não só imóveis, porque eles abarcam também as pertenças e acessórios que integram esses imóveis, urbanos ou rurais, mas desde que destinados à família. Nós precisamos dessa destinação específica, por isso que o nome do instituto é Bem de Família. Precisamos então da destinação à família. Tudo bem, tudo tranquilo. E quais são as pertenças e acessórios? Muita calma, 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 Paquetinha, Tinha uma música que era assim, do Eletrofunk, agora não sei se vocês se recordam disso. Mas de qualquer maneira, falaremos com vocês sobre esses acessórios, essas pertenças abarcadas por esse instituto mais pra frente, Tudo bem, de qualquer maneira, antes de darmos continuidade à matéria, eu quero trazer uma observação. Uma observação que muitas vezes surge nos certames, sejam de concursos públicos ou até mesmo prova da OAB, como uma indagação. E a seguinte indagação: eu entendi o conceito. O conceito fala que abarca bens imóveis, urbanos e rurais, pertences e acessórios destinados à família. Vocês grifaram destinados à família? Isso é importante. E a pergunta que surge é: uma pergunta, o solteiro, ele tem a benesse do bem de família? E daí, toda vez que eu me lembro da época de solteiro, eu penso o seguinte: eu acordava da cama, pulava da cama e fazia assim, nossa, que dia bonito. Eu me amo, vamos curtir a vida doidado. Todos nós somos um pouco narcisos, Todos nós nos amamos. Então, pessoa solteira, ela merece uma vida digna? Claro que sim, Então, pessoa solteira, ela merece um patrimônio mínimo? Claro que sim. As pessoas, muitas vezes, elas erram porque elas pensam que solteiro não é família. Tomem cuidado. Esse instituto, ele está voltado, dirigido a um fundamento da Constituição, que é a dignidade humana. Então, solteiro tem bem de família? Solteiro tem bem de família. E vou além. A súmula 364 do STJ, até porque essa questão está acumulada, e justamente por isso que cai e despenca, cai mais do que o Neymar, e despenca, nesses certames de concursos públicos. O que acontece? Ela traz 3 hipóteses, Ou seja, súmula 364, 3 hipóteses que as pessoas terão o bem de família. Quais são essas hipóteses? Solteiro é uma. E notem, 3 porque é mágico, é Pai, Filho e Espírito Santo, é Osíris e Horus, é Zeus, Hades, Poseidon. Primeiro, solteiro. Solteiro tem bem de família? Claro que tem. Pessoa que está separada, ela tem bem de família? Claro que tem. E por fim, viúva ou viúva, aquela que o esposo e a esposa já foram ver a grama nascer por baixo, já vestiram paletó de madeira, deram o último suspiro, fizeram o desenlace, foram em direção à luz, tiveram fechar as cortinas, deixaram o plano carnal e foram em direção ao plano etéreo. O que acontece?
pessoa que é viúva ou viúva, tem a benesse do bem de família? Claro que tem. Super tranquilo, super sossegado. Então sabemos hoje que solteiro, separado e viúvo, né? Solteiro, separado e viúvo, tipo Harry, Rony, Hermione, Han, Luke e Leia, eles têm também, né, essa benesse, essa salvaguarda de um patrimônio mínimo, essa proteção dada, trazida e cunhada pelo bem de família. Lembrando, súmula 364 do STJ e o bem de família, artigo 1711 seguintes do Código Civil. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sussa, sussa. Prof, são quantas as espécies de bem de família? Então vamos para o nosso tópico número 2 dentro de bem de família, né? Qual que é o tópico número 2? Espécies. O primeiro, né, foi justamente o conceito, vamos para as espécies. São quantas as espécies, prof? Tomem cuidado. Dentro de espécies, coloquem um chifrinho. Dentro de espécies, puxem um rabinho. Dentro de espécies, puxem um tridente. Por quê? Por quê? Por quê? Porque aqui não é holístico, não é cabalístico. Nós temos tão somente duas espécies de bem de família. Nós temos a primeira, chamada de bem de família voluntário, e temos a segunda, chamada de bem de família Gugu Liberato. Brincadeira, é que eu sempre lembro de domingo legal. Então, o primeiro é voluntário e o segundo é legal. Voluntário e legal, essas são as duas espécies, voluntário e legal. E lembrem que esse legal não é legal de divertidão, uhul, yeah, yeah, né? É um legal porque está de acordo, obviamente, com a lei, né? São situações em que a lei impõe essa proteção, essa salvaguarda. Vamos então ao infinito e além, dando continuidade a essas espécies. A primeira espécie que eu quero trazer com vocês é justamente a voluntária. Então, primeira espécie, 2.1, dentro de bem de família, né? É justamente o bem de família voluntário. E aqui eu já começo com uma informação que choque não é galinha. Qual que é essa informação que choque não é galinha? Esse bem de família voluntário, ele depende da vontade. Caraca, prof, que loucura! Mas a vontade de quem, né? A vontade das pessoas que serão beneficiadas, né? Muitas vezes, então, a gente pode falar do casal, né? Ou seja, do pai, da mãe, da criança, do casal que está casado, né? Essa ideia, ou até mesmo em virtude da vontade de terceiros. Tudo bem. Ou seja, em regra é o casal. O próprio casal, ele se dirige, a família, né? Ele se dirige aonde? Ao CRI. O que é o CRI? Cartório de Registro de Imóveis. E através de uma escritura pública ou testamento, ele materializa, né, essa proteção do bem de família. Notem o seguinte, vontade do casal ou de terceiro. Por que vontade de terceiro? Vocês não sabem, né? O meu tio, ele é o Bill Gates. Caraca, prof, teu tio é o Bill Gates? Ele é o Bill Gates. E daí? E daí que ele tá vendo que eu sou muito pródigo, né? Eu sou aquele paquitão, tenho um desvio de comportamento, tô reduzindo o meu, né, meu patrimônio. O quê? A miséria. Eu tô torrando tudo. Eu tenho um transtorno ou de cibomania ou de oniomania. O que é isso? Cibomania, ou seja, jogos de azar, ou oniomania, né? Eu tenho o hábito aí de realizar umas compras excessivas, tipo backblown, né? Transtornos aí de backblown e sharp rate. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, eu tô torrando o patrimônio. Meu tio Bill, né? Bill Gates, ele vira e fala assim: nossa, sobrinho, você tá torrando o patrimônio, você vai ficar sem nada. Tipo Henrique e Juliano, nada, nada, nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou te dar uma proteção. Como que ele faz essa proteção? O meu tio vai no cartório, o Bill, né? Vai no cartório do CRI, cartório de registro de imóveis, por escritura pública e fala assim: olha, estou dando determinada casa, exemplo, né? Para o meu sobrinho, para que ele fique salvaguardado. Essa casa, bem de família, né? Bem de família. Interessantíssimo, super legal. Só que notem o seguinte, né? Bill, ele perguntou para mim se eu queria essa situação. Se eu queria essa proteção, essa salvaguarda, meu tio não perguntou. É necessário que eu tenha concordância? Sim, é necessário que eu concorde. É necessário que eu tenha anuência? Sim. Então, quando um terceiro materializa, né, em nome de outro, a proteção, a destinação de um bem de família, esse beneficiário, no caso eu, precisa concordar, precisa anuir. Tudo bem, tudo tranquilo. Gente, dito isso, ainda temos mais assuntos a serem trazidos, trabalhados dentro de bem de família. Eu ainda quero falar com vocês acerca dos efeitos do bem de família, das características especiais do bem de família, isso tudo dentro de bem de família voluntário, da administração e extinção do bem de família voluntário. E daí a gente entra no legal, fala obviamente das pertenças e acessórios e ainda vai trazer a Lei 8.009 de 90, né, que traz algumas exceções. Dito isso, deixo desde já para vocês um forte abraço e obviamente excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.